Fala, Renatão, salve, salve! Só um minutinho. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Inclusive, quem estiver na live já vai estar te ouvindo também, que o áudio já está ao vivo. Vamos tirar esse fundo musical maravilhoso que lhe aguardava, fazer a transição das imagens e agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, Renatão! Salve, salve todos os engenheiros, arquitetos, designers, estudantes e todo aquele apaixonado por engenharia e tecnologia. Estamos aí em mais uma live do nosso canal Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras. Salve, Renatão, como é que tá, meu irmão? Fala pessoal, tudo bom com vocês? E aí, como é que estamos nessa primeira do ano, né? Pois é, primeirona do ano, vamos dar largada. Muita coisa nova nesse ano, hein? O ano já começou com tudo aí para a gente poder falar um pouquinho aí de engenharia e tecnologia. Tem muita coisa acontecendo, né? Isso é bem interessante para nós aí. Acho que vale a pena a gente abordar aí alguns temas ao longo do ano que não são só tendências, né? Mas são umas realidades aí que nós estamos vivendo. Sejam todos bem-vindos aí ao canal Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras. Desde já, não esqueçam aí, ó, deixe o seu like, inscreva-se no canal, assina aí o sininho, né? Clica no sininho das notificações para receber aí as notificações dos próximos vídeos, que tem muita coisa para acontecer nesse ano, né, Fernando? Pois é, compartilha com o máximo possível de pessoas, divide com a galera que com certeza esse ano aqui esse canal tem que estourar aí nas audiências dos meios da engenharia e tecnologia, porque tem muita coisa boa pra gente compartilhar, né, Rê? Com certeza, né? O ano já começou aí, como a gente estava falando, né? Tem alguns temas que são bem latentes aí que estão acontecendo, até porque a gente vive, né, hoje no mundo e no Brasil uma mudança, né, de políticas, mudanças presidenciais, ainda tem guerra acontecendo lá na Europa, uma série de situações, mas o mercado não para, né? E muito se fala aí de mobilidade, né? Então o Fernandão estava falando essa semana aí sobre mobilidade elétrica aí, né, com a Volkswagen. Nós temos aí um mercado de energia também muito latente, né? A engenharia de energia está muito latente, porque quando a gente fala de engenharia de energia, adivinha, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é energia elétrica. Não. Mercado de energia, engenharia de energia, muito mais que energia elétrica. Energia, né? A gente tem um negócio engraçado, né? A gente é dessa área já há muitos anos, né, Rê? E quando o pessoal fala de energia, vem aquela tal daquela matriz energética brasileira, não sei o Exatamente. quê. Aí fica sempre aquelas dúvidas, aquelas discussões, né? Energia limpa, não é limpa? Como que é? A energia só é limpa se ela for solar e eólica ou não? Nem a solar e eólica são energia limpa. Exatamente, Tem tantas porque na discussões aí verdade para a gente desmistificar traz isso. esse conceito, né, de o que é renovável e o que não é. Inclusive hoje eu estava no trânsito, né, e estava até pensando nisso, né. Eu vi um carro da frente, né, o carro da frente estava escrito assim, ó, emissão zero de CO2, né, e aí estava lá falando de energia limpa. Aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, poxa vida, né, não quero tirar o sonho eterno de todo mundo, mas eu fiquei pensando, puxa vida, legal, ele não está emitindo CO2 ali, Exato. né? Mas e quem produziu? Porque o grande lance, né, justamente até posso falar aqui talvez um dos grandes dificuldades das empresas que geram combustíveis seja que justamente o conceito de minimizar ou as mudanças climáticas envolve você, vamos dizer assim, trabalhar aquela situação de que o seu consumidor final ele está fazendo com que o seu produto seja prejudicial ao meio ambiente. Aí você fala, pô, mas e o carro elétrico? Não, o carro elétrico ele não tem combustível nem fóssil, nem combustível. Olha só que interessante, combustível renovável. Nós estamos falando ali, ó, de combustíveis alternativos, como o próprio álcool, né? Então, se a gente pensa ali no etanol,
O etanol, ele é um produto que muitas vezes ele vem através da biomassa, então seja da fabricação ali do milho, da cana-de-açúcar, da beterraba, enfim, você produz ali o etanol que você vai naturalmente utilizar no seu veículo. Ah, minimizei o CO2, ok, mas aí eu venho com o carro elétrico. Beleza, e quem produziu essas baterias? Aí isso que me veio na cabeça, né? Porque o veículo que estava na frente era um veículo 100% elétrico. E aí quando você pensa, né, no carro elétrico, você fala assim, ah, legal. Então nos próximos 2, 3, 4, 5 anos eu durmo tranquilo. E na hora que eu tiver que descartar essa bateria, né? E essa questão da mobilidade aí no que tange aos veículos elétricos tem bastante coisa acontecendo, né? Eu vi Sim, recentemente aí uma movimentação no interior de São Paulo de um chinês, uma fabricante, uma montadora chinesa chamada GWM. A GWM ela fabrica, né? Ela lançou no Brasil recentemente SUVs. Então SUVs 100%, não sim, é nem mais o híbrido, é 100% elétrico, né? Com uma excelente exatamente. autonomia e tudo. Aí a gente vê algumas movimentações como essa. A gente vê a questão aí da. A gente já discutiu numa live anterior aí, 1 ou 2 semanas atrás, sobre a questão da Tesla, né? Que vem forte aí também com veículo elétrico, veículo, né? Os veículos urbanos de carga, os VUCs, né, na configuração elétrica também. E aí a gente começa a perceber essas movimentações. A gente tem aí a JKL Truck também, que é uma americana, que promete vir forte aí em 2023 também, com essa questão de mobilidade elétrica para veículos pesados e tal. Então tem bastante coisa acontecendo. Acredito eu que a gente já não está mais falando de tendência, né? E sim de realidade, né? É, inclusive, tá aqui com a gente aqui, né, hoje na transmissão, tá o João aqui, né, grande amigo, grande parceiro, lá do Ceará. Falei que o dia que eu estiver lá no Ceará, eu vou até estar lá, só para poder dar um abraço nele. Seja bem-vindo aí, João. O João colocou uma coisa até interessante, né, o hidrogênio verde, olha lá, já é lançado no Ceará. E sim, de fato, isso é verdade, né, porque se a gente for olhar, sei, os nossos espectadores aí conhecem, mas lá, né, no estado de Ceará existe um porto muito famoso chamado Pecém, né? Exato. Então o porto de Pecém, Pecem, né? Não é P100 não. Porto de Pecém e ele está com um hub, né? Ele está se tornando um hub de hidrogênio verde, né? Inclusive é bem interessante porque tem uma parceria, né, justamente com os Estados Unidos. Estou acompanhando aqui o chat para ver como é que estão as coisas aqui, né? E é legal porque, assim, ele traz esse conceito, né? E quando a gente fala do hidrogênio verde, ele envolve um conceito assim como a sustentabilidade, assim como as fontes de energias renováveis e alternativas, que não é a energia em si, mas é como o processo, né, faz com que você tenha uma melhor, vamos dizer assim, produção. É o que o grande Cláudio fala, né? O Cláudio Mônico vai estar com a gente aqui na próxima semana, mas é o que ele sempre fala, né? Como é que não é só a logística reversa, mas e a produção mais limpa, né? E até pegando o gancho do PCM, é bem interessante, porque a Hydrogen America Summit 2022, ela reuniu essas autoridades, né? Então é bem interessante. E aí esses players globais falaram muito sobre isso, né? Sobre o hidrogênio verde. E muito se fala em hidrogênio, a gente vê muito videozinho no YouTube, não façam isso, né? Não tentem adaptar os carros de vocês, por favor, que o hidrogênio ele é muito volátil, né? Então a chance dele se transformar uma bomba relógio aí A é muito gente, a grande. gente vai começar a colocar aquelas tarjas embaixo, assim, não repita essa experiência em casa, Não né? Logo, repita, logo. não repita sem um engenheiro, não tem igual quando a gente vê lá, né? E é interessante porque, assim, isso cresceu muito, né? Cresceu muito e são, como a gente fala, não é necessariamente uma tendência, né? Mas a gente tem grandes universidades que já estão trabalhando isso, inclusive no Brasil, né? Então, como eu falei, recentemente foi lançado um curso aí, não podemos fazer publicidade à torta e à direita, mas um curso de engenharia de energia, né? Opa, desliguei minha câmera sem querer aqui, pessoal, Sua voz voltando. continua, você continua por voz, só não te vemos. E ó, não me vê, mas eu estou mudando aqui enquanto eu estou na voz. O vivo é assim mesmo. Mas quando a gente fala, né, justamente sobre engenharia de energia, né? E quando a gente fala de engenharia de energia, que a gente começou essa conversa, ela é bem isso mesmo, né? Ela não traz aquela condição do tipo, bom, vou falar de energia elétrica, né? Ah, vou falar de energia térmica.
Na verdade, a matriz energética, ela traz justamente isso, é o hidrogênio, energia térmica, heliotérmica, é a matriz elétrica, é a matriz de gás. Olha só, óleo e gás faz parte da matriz energética, né? Até as condições que nós temos para criar não só a eletricidade, mas a mobilidade, né? E aí envolve, se a gente for parar para pensar, né, o vapor da antiga Maria Fumaça fazia parte da matriz energética, né? Né? A água dos moinhos, quando olha a lá. gente toca, Jaqueline e toca Juliana, nesse seja assunto, bem-vinda aí. ok, quando a gente toca nesse assunto aí, com relação a essa questão de matriz energética, tipos de energia, o que é limpo, o que não é, tudo. Hoje, se a gente pensar num curso de engenharia, o camarada que faz engenharia elétrica, de repente ali engenharia mecânica, tá? Dá até aquelas pinceladas, né? Tem até aquelas noções gerais e tal. Mas o camarada que vai se aprofundar mesmo em energia, ele vai precisar buscar aí um curso, né? Não vou fazer comercial da Unisa, falar para ele buscar na Unisa, mas pode ser na Unisa ou qualquer outra universidade aí que promova esse curso. Mas ele vai ter que buscar aí uma especialização em engenharia de energia, né? Exatamente. E que é muito comum, né? Porque existe a engenharia de energia como graduação, vamos pensar assim. Mas muitas das vezes ela é restrita, ela é muito especialista, né? Vamos dizer assim. Então, quando você se forma um engenheiro de produção, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, que talvez sejam mais aderentes, né? Produção e civil tem ali uma pontinha, mas talvez por trabalhar muito com esses sistemas energéticos, a elétrica e a mecânica tem um viés maior. É importante se especializar, porque quando você está no mercado de trabalho, você precisa de experiência, não basta ser um curso teórico, tem que ser um curso, né, com profissionais de mercado que te tragam essa vivência. Porque quando a gente fala de matriz energética... Me permite uma aspas aí, aqui o negócio é ao vivo, é descontraído, a gente dá essas quebradas e o cara tá falando, a gente interrompe na lata, assim. Sabe o que você me fez lembrar? Você me fez lembrar de uma época, lá atrás, ó, vou entregar a idade agora, hein, que esses meus olhos lindos aqui, esse cabelinho preto, não parece que eu tenho 45, né, parece 20, mas tudo bem. A questão é, tinha uma época que se falava assim, você vai ser engenheiro chão de fábrica, vai lá pra FEI. Ah, não, você vai ser um engenheiro catedrático, você vai para academia, você vai dar aula, você vai desenvolver pesquisa, então você vai para Mauá. Tinha muito disso, não tinha? Aquela questão de separar os cursos, né? Tinha. As universidades. Eu dei 2 exemplos aqui para quem é de São Paulo, mas tinha muito disso, né? Separar ali é mais chão de fábrica, aqui é mais teoria. Hoje isso não existe mais. Exato. Né? Na verdade, né, até a gente brinca, né? Existiam esses termos antigos, né? A parte operária trazia muito esse conceito, até quem é da época do Senai tinha, né, aqueles termos pejorativos com que você identificava o primeiro módulo e tal, mas quando você pensa nesse conceito, ela teve uma mudança no mercado de trabalho, né? Porque, sim, você tem uma base científica, né, dentro da academia, e você tinha, inclusive, ainda acontecia muito aquelas contratações de emprego que era assim, né? Você via lá, você precisa ser engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro mecânico de produção, formado numa instituição de primeira linha. O que é uma instituição de primeira linha? Né? Aí, não menosprezando, mas nem generalizando, mas aí você se formava, ia para o mercado de trabalho. Vou caguetar aqui que o meu amigo João, que está nos assistindo, né, inclusive ele já é, né, atuante na área de engenharia e ele trabalha num mercado em que envolve energia. Logo vai estar aqui com a gente na live, hein? Já está convidado. Logo vai estar aqui, já fica a dica aí, João. Aí você imagina, ele vem e pega vamos dizer assim, uma pessoa 100% teórica, principalmente para atuar com média e alta tensão. Isso é um risco muito grande. Né? Então, quer dizer, é natural que você precisa de algo mais mão na massa. Então, quando a gente fala dessas engenharias industriais, né, dessas instituições mais industriais, ou que trazem esse conceito mais próximo, é isso que o mercado pede. Né? A gente trabalhou muito tempo, eu e o Fernando, muito tempo com o mercado sobre trilhos e mercado de energia. E a gente brinca, que a gente fala assim, esse mercado é um mercado de elevada data de nascimento, né? Porque, assim, a linha média das pessoas é de 50 anos para mais. Aí você fala, poxa vida, mas por quê? Por causa da experiência. Não é um mercado que você fala assim, que nem, por exemplo, você tem engenharia eletrotécnica, mas eu te falo, quantas vezes você projetou uma linha de 88 kV na sala de aula? Você não tem, você percebe? Então tem muita coisa que é da prática.
Exato. E a engenharia de energia, ela traz isso. A matriz energética, você fala, legal, aprendi lá em sistemas térmicos NR13. Tá bom, vai para o mercado e pega uma caldeira de extra, ultra alta pressão, né? Vamos metaforicamente colocar. Aí você olha e você fala assim, caramba, meu, tem caldeiras que são maiores que um prédio de 4, 5 andares, né? Então você pensa assim, poxa, mas como é que eu vou trabalhar? Eu e o Fernando, a gente teve algumas usinas de açúcar e álcool e fomos visitar alguns setores ali de cogeração com biomassa, não só para energia elétrica, mas também para a geração de energia térmica. Pô, a porta de alimentação da caldeira era maior que eu e o Fernando, um em cima do outro, Né? E juntos, mais, né? né? Bem maior. Então, você lembra, a gente chegava a andar, você tinha que subir 5 lances para você chegar na Exato, instrumentação da caldeira. exato. Então, quer dizer, você olha aquilo, você fala, meu, aquilo você não aprende na sala de aula, né? Não é numa Mega engenharia civil que você vai estruturas, né? projetar um sistema, né, de queima daquele jeito, né? Não é, por exemplo, numa engenharia de produção que você vai pensar em toda a cadeia logística de acúmulo, por exemplo, e reuso do bagaço de cana, né? Ou na engenharia ambiental, como que aquilo vai estar gerando ou não. Aí você pensa, puxa vida, mas ali você está tendo queima na caldeira, você está tendo emissão de CO2. Olha que interessante, mas se eu tenho uma grande quantidade de vegetação, não vou entrar nesse mérito, a gente marca aí com um engenheiro ambiental, um biólogo em questão, mas não tem aquele lance que o CO2 e o oxigênio faz a troca da fotossíntese. Você percebe que você consegue equilibrar o meio com que você participa a sua matriz energética? Né? Exato. Então, isso é natural. Né? Esse é o princípio da geotérmica quando você instala ela, por exemplo, na costa. Porque você tem naturalmente o movimento de convecção da brisa marítima. Né? E aí eu falo demais aqui, se deixar eu vou Não, até nós tivemos meia-noite. outro dia nós tivemos uma conversa muito legal com o senhor engenheiro químico Ricardo Sanches, só por coincidência da vida tem o mesmo sobrenome que você, né? E também por uma É outra verdade, coincidência ele seu falando pai. sobre recursos hídricos industriais, né? Bem interessante. Exato. E o Ricardo falou uma coisa sobre as águas bem interessante, né? Que a água do mundo é a mesma quantidade desde a época dos dinossauros até hoje, não mudou, né? Mas existe toda a transformação. E com os aspectos gerais, assim, a gente tem uma série de situações na engenharia, na energia também, que a gente pode trazer esse paralelo, né? Na verdade, as coisas vão se transformando, né? A gente tem muito isso na engenharia, né? A transformação, né? E o engenheiro, ele tem que ter essa visão de entender de onde ele parte, para onde ele vai e quais os recursos que ele vai utilizar. Que, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, né? Entrando nesse aspecto aí da questão das emissões e tudo que você citou há pouco, Exato. quando a gente fala de sustentabilidade, a gente nunca vai achar, nunca vai conseguir encontrar aquele ponto ótimo da curva, falar assim, olha, eu sou zero emissão, desde a concepção do produto até o descarte, né, zero emissão, zero poluição, isso não existe, isso é uma utopia. Cara, Né? e tem uma coisa interessante, Fernando, que é assim, você falou uma coisa que é verdade, não existe a utopia do mundo ideal dos unicórnios de asas reluzentes que estão lá gerando energia para nós, é o que o João, inclusive, colocou para nós no chat, né? As universidades pecam justamente por causa desse romantismo, e é isso que vai para o mercado de trabalho. Pô, eu lembro quando veio a fotovoltaica para o Brasil, né, entre 2012 e 2014, a gente atuou muito nessa frente, e era aquela coisa, não, porque é a energia que vai salvar o mundo, e a energia que é 100% limpa. Não, pera, onde é que você descarta o silício? Você percebe? Onde que você descarta? Aí você começa a trazer esse conceito, aí depois veio o biodiesel, veio isso, veio aquilo. Só que aí falta isso que o João está colocando, que é a prática. Pô, não existe o mundo utópico, né? Então, peraí, vamos parar de romantizar. Qual que é menos? Você percebe? Qual que é a condição mitigatória, né? Pô, eu lembro que há uns anos atrás, em 2017, eu dei uma entrevista justamente sobre o Dia do Vento. Existe um Dia do Vento. Sobre o Dia do Vento, e o jornal me entrevistou, e foi bem interessante, que ele perguntou para mim, ele falou assim, Renato, mas a energia eólica, ela é realmente limpa, renovável, 100%, não agride o ambiente? Aí eu fiz o seguinte questionamento, você já viu alguma plantação por trás de uma torre eólica? Já viu alguma migração de pássaro entre torres eólicas? Pô, então peraí, então você alterou fauna e flora. Porque por mais que você pegue, você fala assim, mas é um movimento lento. Não, não é um movimento lento. Você está falando que você tem um movimento tangencial de uma velocidade que ultrapassa 380 km por hora.
Ou seja, a ação do vento gera uma condição de erosão no solo muito grande. Então, você percebe que você não pode instalar em qualquer lugar. Tá vendo? Você não vai colocar ela dentro de um centro urbano, né? Então, quando você pensa Exatamente. por esse lado, não existe um mundo utópico de que tudo é 100%. E aí cai nessa situação. Pô, quantos livros a gente não pega? Nossa, aquele romance da energia gerada, né? Energia Que limpa. aquilo é o melhor dos mundos, é a melhor Na tecnologia. Aí verdade, você vai ver é na que não prática, não é assim. existe. É bem essa história da utopia mesmo. Não existe esse mundo ideal perfeito. E na verdade, Não o que a existe. própria natureza nos ensina é que a gente deve buscar o melhor ponto de equilíbrio, né? Entre aquilo que eu vou Exatamente. usar de recursos e o que eu vou me beneficiar com um trabalho realizado, com uma ação baseada nesses recursos utilizados. A gente tem que ter esse equilíbrio e esse cuidado sempre, né? Independente do Eu que tava, eu for tava fazer. vendo, né, que nem esses dias eu fui com a minha esposa, né, a gente foi ver uns materiais, fui levar ela no parque de diversões de qualquer engenheiro, né, uma grande loja de ferramentas e equipamentos aqui em São Paulo, e aí nós estávamos olhando os compressores, né, e na área médica tem muito aquele conceito de compressor oil free, né, ou seja, sem óleo. Bom, primeiro que como engenheiro mecânico eu fico tentando entender essa mágica, né, porque você pode não ter a necessidade de repor continuamente, né? Mas assim, você dizer que partes mecânicas que são rotativas estão em contato e são peças metálicas que não têm uma mínima lubrificação, é uma mágica e tanto, né? Mas Ó, assim, por que que eu estou dizendo encontrar isso? o zero Não, atrito com zero consequência. É cara, impressionante. é a mesma coisa que você falar que um canteiro de obras da engenharia civil não tem rejeitos sólidos, né? Não tem resíduos, é a mesma coisa que você falar do casamento de impedância máximo, né? Ou seja, entrou 1.000 watts, sai 1.000 watts no sistema elétrico. Então, assim, é uma situação que a gente vê que, infelizmente, comercialmente, ou pela visão do marketing, nós temos isso, né? E muito vamos dizer assim, não se explora isso. Vou pegar o gancho da academia que a gente citou e o João colocou ali também uma coisa que é interessante, que é assim, como professor, né? Então, para quem não sabe, eu sou professor também, né? Tal, tô lá atuando. Vá! Você E quase não é também professor. Se pegar a lista aqui, termina a live, a gente não consegue terminar a lista de quantas aulas você dá. mas sempre que eu avalio um trabalho, eu sou criterioso nas bases da engenharia. Só que, poxa, existe aquele professor que vai pegar e vai falar assim: seu projeto não funcionou. Ah, não mostrou, não sei o que lá, tá reprovado. Eu tenho uma visão diferente. Seu projeto funcionou? Ok. Seu projeto não funcionou? Ok também. Você soube me justificar por que não funcionou? Pô, então você compreendeu e você sabe mostrar como não fazer. Você percebe? Tipo, não Exatamente. monta a máquina dessa forma, não monta o transformador dessa forma que vai dar caca, percebe? Então, quando a gente pensa nesse cenário, querer que sempre funcione uma coisa é o mundo utópico do casamento de impedância 100%, do oil Você levou free, bem a da sério, energia né, Renato? renovável. Ô, Renato, você levou bem a sério aquela história do Thomas Edison, né? Eu não errei 99 vezes, eu descobri 99 vezes de como não fazer a lâmpada. Mas é verdade, porque ó, quando a gente fala hoje de uma situação, imagina assim, você está lá com uma equipe que está instalando um sistema de energia elétrica. Ok, média e alta tensão não é como, por exemplo, tomar um choque na tomada 110 e falar, opa, deu aquela acordada, beleza? Você Ai, não vai tomar oi, um choque de Renato, desculpa, 13.200 mas essa eu volts. não vou aguentar. O João disse que se treme todo quando sabe que é você que vai corrigir os artigos. É, João, eu Não, sei mas como eu é sou que é, viu? bonzinho, sou Não é fácil, bonzinho. não. Mas assim, quando é para reprovar, tem uma boa justificativa. Mas por quê? Você imagina, não tem erro. Você entendeu? E existe o seguinte: para você saber o que você tem que fazer ou não, é porque você teve uma base. Né? Claro. Então você teve um histórico, né? Que você vai olhar ali e vai falar, poxa, então eu fiz isso, não fiz aquilo. Mas como é que você sabe como fazer ou não fazer? Com todo respeito, você só sabe que alguém vai literalmente pode explodir ou literalmente pode se queimar toda, ter queimaduras graves encostando numa rede de 13.200 volts. Por quê? Porque alguém já encostou. Exatamente. Você entendeu? Tipo, eu vou cair de cima de um prédio e vou quebrar minhas duas pernas. Por quê? Porque já aconteceu com alguém. É natural que, teoricamente, eu acho que vai acontecer. É uma hipótese. Mas essa hipótese ela é comprovada.
assim como a gente fala da engenharia de fatores humanos, né? Então, quando você pega esse conceito, puxa vida, eu não estou nos meus momentos legais, estou com a glicemia alterada, estou com tontura e vou subir para fazer manutenção, por exemplo, numa torre eólica. Qual a chance de dar ruim? Muito grande. Muito Mas por grande. que eu sei disso? Porque já aconteceu, você percebe? Então, é o que você falou, o insucesso, né, ele também é válido. Pegando o gancho do João aqui, né, até na brincadeira, meu, semestre que passou, rodaram alguns projetos que teve muitos alunos que falaram assim, puxa, mas não consegui terminar, não funcionou. Eu falei, você sabe explicar para mim o porquê não funcionou? Eu não sei, está calculado, está dimensionado, tem simulação. Eu falei, então, Talvez tivesse precisa de mais o funcionado e não quê? tivesse tido tantos aprendizados. Você entendeu? Eu já sei que eu não posso fazer dessa forma, entendeu? Que nem teve um aluno que ele fez um sistema de enlonamento de caminhão. Foi bem interessante. Eu já sei, por exemplo, na primeira vez que ele fez, não deu certo. Aí depois ele corrigiu para o segundo trabalho. Foi bem interessante, porque eu aprendi como fazer certo e aprendi como não fazer para não me machucar, você percebe? Olha Então, só. foram É, dois aprendizados, né? essa questão que você citou aí dos fatores humanos, né? É uma coisa que, assim, a gente tem, tanto eu quanto você, temos tido alguns contatos com esse tema aí, participamos de algumas mesas redondas de discussão sobre o tema, e é um tema que a engenharia está começando a ter, vamos dizer assim, uma atenção um pouco mais especial, né? Porque Só pegando o gancho do que você vai falar, Fernando, é bem o que o João falou. Hoje precisamos de profissionais fazendo a diferença, né? Então, profissionais completos, tem que exato. levar isso a sério, que é bem isso que você está tocando aí no assunto. É, exatamente. Quando a gente fala de profissionais, porque assim, as tecnologias estão aí cada vez mais latentes, mais fervorosas para auxiliar, para nos trazer novos rumos para a engenharia, para novos rumos de soluções, né, vamos dizer assim, para todos os problemas da humanidade, né? Só que por trás de toda a tecnologia, por trás de toda a engenharia, nem que seja para dar um comando de liga, start, começa, inicia, depois a tecnologia vai fazer o resto de uma maneira autônoma, nem que for para dar esse primeiro comando, sempre vai ter um ser humano por trás, sempre vai ter uma pessoa, seja para fazer uma programação, um setup de máquina, nem que seja para fazer uma operação mínima que seja, sempre eu tenho um ser humano. E aí entra naquele fator que você comentou, né? O ser humano ele é passivo de estresse, ele é passivo de problemas de saúde, Exato. ele pode ter um problema de visão, ele pode ter, de repente, uma série de fatores que só vão ser, vamos dizer assim, Ele pode ter o constatados na trabalho pior hora, acadêmico né? avaliado de uma forma mais severa. Exatamente. Então é isso aí. A engenharia de fatores humanos é um tema que eu diria aí para nossa audiência, para o pessoal que acompanha o canal da Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras, que é um tema que eu acredito fortemente que você deve dar bastante atenção, porque a engenharia de fatores humanos, daqui para frente, não que eu esteja mirando aí um futuro de cinematográfico, né, onde tenha lá o Exterminador do Futuro, aquela revolução das máquinas, aquela coisa toda, mas eu diria que você, engenheiro, você tecnólogo, deveria ficar muito atento a essa questão, porque tem bastante contribuição, né? Na verdade, é a Exato. gente que está no dia a dia é que vai dar, vamos dizer assim, subsídios para que esses estudos da engenharia de fatores humanos sejam cada vez mais aí acurados, cada vez mais tenham a propriedade para que possam servir de ferramentas aí para o nosso dia a dia, né? Exatamente. Galera, é isso aí. Estamos aqui encerrando os nossos 30 minutos do nosso canal de terça-feira com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Vocês viram que é assim, né? Engenharia e tecnologia, ela não tem fronteiras, né? Por isso do Sem Fronteiras, só parafraseando aqui. Mas é bem isso. Vocês viram que uma coisa puxa a outra. Foi-se o tempo em que você era o apertador de parafuso, era o especialista num determinado tipo de cilindro, num determinado tipo de relé. Hoje você pode ser especialista, mas tem muitos temas transversais que você precisa compreender e que Exato. você precisa ter ali, né? Hoje, na verdade, você, querendo ou não, por mais especialista que você seja, você precisa ser um pouquinho generalista, porque as soluções são generalistas, o mundo é generalista. Hoje uma máquina não é só mecânica. Hoje um circuito eletrônico não é só eletrônica, né? Você minimamente está com esse circuito instalado em algum lugar que tem minimamente alguma peça mecânica, né? Então, quer dizer, é natural que você tenha essa interdisciplinaridade
E aí você precisa buscar aí, né, como se especializar, como se envolver cada vez mais e no dia a dia da sua profissão, buscar sempre a melhoria contínua, inclusive do conhecimento da educação. Não é isso, Fernando? É isso aí! Esse foi mais um Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras, a nossa live semanal que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, com esse bate-papo tranquilo. É sem script, né, Renatão? Isso é Sem, script. sem script, é do jeito que vem na cabeça, é o que está acontecendo no momento. E para esse ano de 2023 nós temos muita coisa boa para trazer. Nosso amigo João, que falamos bastante do João aí, que participou com a gente Já hoje, está convidado a vai participar com a vai gente estar uma aí live aí. brevemente conosco aí ao vivo, dando a carinha pro Brasil inteiro conhecer. Vai ser muito legal estar com vocês nesse ano de 2023. Muita coisa bacana pra gente. Olha só o Zoom avisando que tem 10 minutos, Renatinho, aqui. Vamos fechar aqui. Olá. Muita coisa boa pra gente discutir, pra gente aprender junto, pra que a gente possa dividir aí com a nossa audiência e muitos convidados especiais, né, Renato? Já tem uma lista forte aí de pessoas do mercado de engenharia e tecnologia que com certeza vai agregar muita coisa boa aqui pro nosso canal. Então é isso aí. Com certeza. Até a Obrigado, próxima obrigado, terça-feira nesse Jaqueline, mesmo João. canal, às 20 horas. Beijo grande, gente. Valeu! Abraço, até mais. Encerrado.